Olá, bom dia, meus queridos alunos. Vamos hoje então para a nossa atividade de matemática, em que nós trabalharemos unidade de medida de capacidade. O que é unidade de medida? É aquilo que é utilizado para medir alguma coisa. Muitas coisas são medidas, né? Aliás, todas as coisas podem ser medidas. E para cada tipo, né, de algo que se quer ou precisa medir, se utiliza uma unidade, ou seja, aquilo que permite a gente mensurar, medir, saber o quanto daquilo tem em algum lugar, corresponde àquilo que tem, qual é a medida daquilo que se tem. Então, medir, né? Medir é estabelecermos o quanto, o tamanho de algo. Então, nós temos que aqui nós vamos trabalhar capacidade. O que é capacidade? É o quanto está contido em algum recipiente, porque quando nós medimos a capacidade, nós estamos medindo os líquidos, né? Quando a gente pode medir quanto que nós temos de um líquido que a gente esteja trabalhando. Então, medir a capacidade é estabelecer o quanto se tem do líquido que nós estamos ali naquele momento verificando, né, a quantidade. Então, nós medimos a capacidade. Por que capacidade? Porque o líquido, vocês sabem que ele não possui forma própria. Ele toma a forma do lugar onde ele esteja, né? Ou nós podemos entender o líquido, se eu jogá-lo pelo chão, ele vai se espalhar. Por quê? Porque ele não tem forma, né? Ele é algo, um elemento que ele é moldável. O que é isso? Ele se adequa à forma do recipiente em que ele se encontra. Então, como que nós podemos entender isso? Quando a gente olha para uma garrafa de refrigerante, eu vou falar do refrigerante porque todas as crianças gostam muito, né? Então, quando nós temos uma garrafa de refrigerante, uma garrafa de água, a gente tem ali o líquido, que é o refrigerante, ou a água, isso para poder embasar qualquer outro líquido, né? Que está no formato e na quantidade daquele recipiente que ele ocupa. Então, o formato do líquido, ele se adequa, ele se molda de acordo com o recipiente, a vasilha em que ele se encontre. Então, aí, nós vamos medir a capacidade, que é o quanto se tem de líquido naquele recipiente. Ou podemos entender de uma forma simples, quanto cabe de líquido dentro de uma vasilha, aquela que nós estivermos trabalhando. Então, se nós temos a garrafa, né, de água, a garrafa é o recipiente. Mas o que é que nós estamos medindo? O líquido. E o líquido está no recipiente, porque ele solto, ele se espalha, ele é absorvido, não é? Pelos elementos outros, pode ser a terra, areia, tecido, aí vai uma infinidade, né, de situações. Então, o líquido estando em um determinado recipiente, como na garrafa que nós vemos aqui, nós teremos, de acordo com cada recipiente, o volume, aliás, me desculpem, a capacidade aí desse recipiente de conter o líquido. Então, é o quanto que cabe de um determinado líquido dentro de um determinado recipiente. Os recipientes são diferentes, têm tamanhos diferentes, eles são muito variados aí, são 1000
possibilidades, né? Milhares, me desculpem, porque 1000 só não, milhares de possibilidades. E aí nós teremos a capacidade de cada recipiente em conter o líquido, conter, em ter ele ali, né, dentro, sem que ele se espalhe. Por isso que é conter. Quando o líquido está no recipiente, ele está contido, ele não se espalha, ao passo que se eu jogá-lo no chão, se ele cair na mesa, onde quer que seja, que ele não esteja em um determinado recipiente, ele se espalha, né? Porque ele não tem forma própria. Então, de acordo com cada recipiente, é a forma que ele tomará. Então, aí nós temos noção do que é o líquido, né? E do que é medir a capacidade, do que é medir o líquido, ok, crianças? Então, nós aprendemos aqui e temos que ampliar aqui a nossa capacidade de compreensão para o que é um líquido, o que é capacidade. Capacidade é aquilo que temos como condição para conter-se qualquer líquido e, através desses recipientes que contêm o líquido, medir a capacidade. Por que capacidade? Porque o que é que cabe de um determinado líquido dentro de um determinado recipiente. O quanto cabe dentro da garrafinha, água, né? Ou refrigerante, tá bem? Então, assim nós temos aí toda a colocação falando sobre a principal unidade de medida para medir o líquido, né? Que então nós vamos ver o quanto cabe de um líquido em um recipiente. Nós sabemos que a unidade de medida é o litro. Litro é a unidade, aquilo que se usa para medir. E o litro, ele está dividido em mililitros, e vocês têm aí que um litro, ele tem no total 1000 mililitros, ou seja, ml, né, que nós chamamos assim abreviadamente. E aí, então, através dessas partes do litro, porque se o litro está dividido em 1000 partes, o mililitro são aí integrantes do litro, partes do litro, o litro dividido em 1000 partes. Então, nós temos aqui que um litro é igual a 1000 mililitros ou 1000 ml, né? E aí vocês irão completar o que se está pedindo aí, as frases, de acordo com o que você acha que é correto para aquilo que está tratando. Então, lendo com muita atenção. Para cada frase, o que é correto eu completar aí? Com litro, porque o recipiente aí em questão, ou o quanto que se tem do líquido aí, pode ser medido em litro, ou o litro é algo que será além da necessidade daquilo que se quer medir, e nós podemos usar as partes do litro, que são os mililitros, tá bem? E aí, então, vocês prosseguem na leitura, na realização da atividade, lembrando que nas perguntas em que vocês têm que fazer a resposta, não somente completando ou assinalando, mas escrevendo, tá? Eu quero chamar a atenção para a escrita correta e adequada, com o traçado da letra correto, do jeito que é, não do jeito que a gente inventa, tá? Ou do jeito que a gente pensa fazendo errado. É para escrever corretamente e ter aí a escrita bonita, totalmente caprichada. Eu não quero escrita de qualquer maneira. Então, vocês caprichem na letra, caprichem na atenção para não errarem, tá bem? Então, escrevendo com a maior atenção e fazendo tudo mais lindo, porque a tia Vilma não vai aceitar relaxo e coisas que vocês têm capacidade em realizar fazendo de qualquer maneira, de forma alguma. E aí, então, nós teremos também, prosseguindo aí a atividade, né? Comparando aí o que for pedido, né? Sobre o que está pedindo, é uma problematização, vocês analisarão e irão responder. Precisando, né? Se vocês farão rascunho aí, vocês escreverão, vocês farão cálculos, né? E quero
tudo registrado para que eu saiba o que cada um realizou. Não quero nada tipo assim, foi isso, uma resposta solta sem eu saber de onde ela veio. Eu quero saber como você pensou, eu quero saber o que você fez para registrar o seu pensamento, tem que estar registrado aí na sua atividade para que eu possa observar, tá bem? Então, qualquer desenho, qualquer coisa que você fizer, seja aí risquinhos, desenhos, bolinhas, ou até mesmo o uso do algoritmo que você poderá, realizar, você terá de deixar tudo registrado. Não venha depois com a história de falar para mim que apagou, tá certo? Tudo é para ficar registrado. Então vamos lá, prosseguindo. Depois nós temos aí mais situaçõezinhas, que vocês irão resolver, observando sempre aquilo que é o trabalho para medir a capacidade ou aquilo que se cabe de um líquido em determinado recipiente. Assim, dessa forma, observando bem, tranquilamente, fazendo tudo o que precisarem, realizem a atividade com amor e carinho. Um grande abraço, Deus os abençoe. Beijos!